Olá pessoal, seguinte, como o canal tem interesse em estar sempre mostrando coisas, produtos de mercado, tá? Eu entrei em contato com a GMW Welding solicitando amostras dos produtos deles para a gente mostrar aqui no canal. Fui muito bem atendido e eles me mandaram amostras tanto de arames quanto eletrodo. Aliás, mandaram bem mais do que a gente precisaria para fazer um vídeo. Agradeço. O que acontece? Eles nos mandaram o arame normal de MIG, tá? O 70S6. Nós vamos fazer um review dele mais pra frente, mostrando a solda com ele e tudo mais, tá? Nos mandaram um arame de altíssimo interesse pro canal, tá? Que é um tubular protegido com gás. É uma coisa que já houve discussão no canal há um tempo atrás, na época das MIG sem gás, que disseram que o E71T1 é multipasse, tá? E agora nós temos as provas de que não é. E71T1 sem o SG no final, ou GS, ele é multipasse sim, mas ele é protegido com gás. Se tem a sigla GS no final, ele é sem gás e não é multipasse, tá? Isso é uma coisa que agora nós temos as provas, que naquela época gerou discussão. E nós vamos ter testes com esse arame. É interessante porque ele é um arame especial, feito para soldar com gás, porém ele é com núcleo de fluxo, tá? Gera escória e tudo mais, porém ele tem suas vantagens, tá? Pelo que eu vi na especificação, a solda dele ele tem maior resistência e, teoricamente falando, ele deve dar um acabamento bem melhor e permite soldar em qualquer posição, tá? Um detalhe interessante, eu fiz um vídeo algum tempo atrás falando desse arame, tá? Não estava usando dessa marca, mas era o mesmo tipo, 70S6, aonde eu dizia que, não sabendo que era impossível, eu fui lá e fiz, tá? Por que da história? Para vocês entenderem, tá? Na nomenclatura do arame, o 7 ele identifica a dureza, tá? Esse 0 ele indica o que? Se é para posição plana, todas as posições e assim por diante, tá? O 70 aqui quer dizer o seguinte: ele tá na dureza dos 70.000 KSI, tá? E ele é feito para posição plana, ou seja, ele é feito para soldar sempre desse jeito, ó, plano aqui, ó, solda de assim. Não para soldar, por exemplo, ele é feito para soldar nesse sentido, não para mim soldar assim, assim, entendeu? É sempre para baixo, tá? Eu nunca havia me atentado a isso, confesso, e eu saí soldando com ele na vertical, e é possível, tá? Requer técnica, mas é possível. E o interessante é que eu andei pesquisando depois daquele vídeo, e muita gente solda vertical com ele, tá? Então eu não fui o único que não viu e fui lá e fiz, tá? Mais gente fez isso, tá? Ou seja, não é feito para isso, mas dá para fazer isso. Já esse aqui, ó, que ele é 1 no final aqui, esse sim é feito para soldar em qualquer posição. Eu posso soldar de ponta cabeça, de pé, de lado, da posição que eu quiser, tá? Não tem essa frescura de ser só plano. Então com esse sim é legal para se fazer qualquer tipo de solda. Esse é feito para soldar assim, tá? Porém, vem ao caso, dá para fazer de outro jeito que a gente já viu fazendo, tá? É só jeito, tá? Não vou dizer que ele é mais indicado, não, mas que é possível, é, tá? E eles mandaram também eletrodos, tá? Aqui tem 2 caixinhas, mas vieram mais, tá? Eles mandaram o R13, que é o E6013 da GMW, tá? Este aqui, onde é que está marcado? Aqui, ó. Ele é um 3.2, tá? Eles mandaram também o 2,5, tá? Em outro lugar. E eles mandaram o 7018, que é um arame que no canal eu não mostrei ainda, tá? Eu recebi também em 3.2 e em 2,5, tá? Se vocês olharem a embalagem, essa aqui é uma embalagem mais simples, tá? De papel. Ela tinha até um plástico em volta, mas ela é papel. E o arame não vem assim ultra protegido, tá? Por quê? O 6013 é um arame que pega umidade? Sim, ele pega umidade, tá? Mas ele não é tão problemático com a umidade igual ao 7018. O 7018, se ficar úmido, já não presta para soldar, tá?
Então ele vem embalado, ó, tipo chocolate, a vácuo, ó. É um bloquinho totalmente selado. Qual que é o recomendado para qualquer eletrodo, tanto o 6013 como o 7018? Guardar em estufa aquecida, para não pegar a umidade. Caso você não tenha uma estufa, o que você deve fazer? Usar pequenas quantidades separadas e o resto guardar embalado bem mais possível que você possa proteger da umidade, tá? Aí tem uma questão, às vezes por mais que você proteja, ele pega a umidade. E nesse caso aqui, vem escrito em algum lugar aqui, eu já vi na caixa, não achando que tá escrito, mas tem em algum lugar escrito que eu vi, dizendo o seguinte, que em caso de estar úmido, você pode ressecar ele a 250 graus por tantas horas. Ou seja, umedeceu, você bota num forno elétrico lá, a 250 graus, tantas horas de secagem, e você pode voltar a usar, tá? Não sei quantas vezes pode ser feito isso, mas pode ser feito, tá? Já esse aqui vem dizendo o seguinte, para não ressecar. Ou seja, tem que proteger da umidade, mas quando ele ficar úmido, não adianta secar de novo, aí é jogar fora, tá? Essa é a intenção. Esses aqui não são ressecáveis, esses aqui são. E aproveitando que nós estamos falando de eletrodo, que é uma coisa que pouquíssimas vezes a gente fala no canal, e aproveitando esse set que eu estava comentando aqui, o seguinte, é mito que se diz por aí o seguinte: solda de MIG é melhor que solda de eletrodo, tá? Ela pode ser mais fácil, ela pode ser mais rápida, mas eles falam em termos de dureza. Eu já vi muito cliente chegar aqui com a história que alguém falou para eles que a solda da MIG é muito mais dura que a solda do eletrodo. O que diz aqui a resistência da solda é esse primeiro número, ó, tanto no arame quanto nos eletrodos, tá? E se vocês olharem, ó, é 7 e é 7. Existe arame diferente, 8, 9, 10, até que número vai eu não sei, mas existe, tá? Agora, eletrodo existe? Existe também. Por exemplo, esse aqui é 6, é 6013, tá? Mas existe 80, existe 90, tá? Desde que esse número seja igual, ó, este e este, a resistência da solda é a mesma. Então não existe essa, a solda da MIG é mais resistente que a solda do eletrodo. Não, ó, aqui é a mesma resistência, ó, tá? O 6013, comumente usado em serralheria, ele é mais fraco sim. Ele é um 60, tá? Então esse sim é inferior ao arame da MIG, porque não existe arame de MIG 60, eu nunca vi. Mas esse aqui, por exemplo, tem a mesma resistência, tá? E aproveitando para quebrar esse mito aqui, eu tenho visto vários vídeos, tá? Na internet, com os caras dizendo the best way to join tal coisa, tá? Ou seja, a melhor maneira de emendar tal metal. E eles fazem uns cortes mirabolantes, sabe? Eles fazem corte, recorta aqui, recorta ali, recorta lá, para soldar tendo uma maior área de soldagem, tá? O que tecnicamente falando, se eu tenho mais solda, eu teria mais resistência. Não vou negar, é uma teoria interessante. Mas na prática, não se aplica, tá? Por que eu vou dizer que não se aplica? Se vocês pegarem a ficha técnica, eu faço questão, quando a gente for falar desses arames, de mostrar isso para vocês, e comparar a resistência mecânica de uma solda desse material, que é o mais simples, tá? O 60, com a resistência de um aço 1020 ou 1015, que é o aço comumente usado em serralheria, tá? Não estou falando com os aços mais duros, 1040, não. Estou falando os aços normais, 1015 e 1020, tá? Esses eletrodos, por mais fraco que ele é em relação ao outro, ele já é mais forte. Ele é mais resistente do que o aço. O aço normal, que a gente compra os tubos, que a gente compra uma barra de ferro, por exemplo, tá? E sendo mais resistente, se eu fizer uma emenda, vamos supor que isso aqui fosse 2 barras de ferro, tá? E eu vou emendar assim, ó, tá? Desde que eu faça uma solda bem feita, com uma penetração total, ou seja, a solda entrou de um lado e saiu do outro perfeitinha, tá? Eu posso até lixar toda a superfície, que o material da solda que está por dentro ali dos dois lados, está só no lugar substituindo o aço, ele já é mais forte do que o próprio aço. Ou seja, se tiver tendência a quebrar, não vai quebrar ali, vai quebrar talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas na solda não. Então, o que adianta eu fazer uma solda, olha, emendar assim, ó, pra cá, vem pra cá, vira ali, vira lá, vem,
para dar mais áreas de superfície, sendo que só a própria superfície normal já tem a mesma força ou maior do que o próprio aço. Então o que eu digo? Não adianta fazer formas mirabolantes, tá? O importante é fazer uma solda bem feita, uma solda que faça uma penetração total no material. E eu vou citar um exemplo aqui que vocês vão obviamente entender. Se fazer recortes mirabolantes, tá, influenciasse numa solda mais forte, vocês concordam que uma petroleira tipo Petrobras, por exemplo, que tem que emendar canos de aço para alta pressão, ela faria uns cortes bem doidão no cano, assim, ó, tipo para ter uma área de contato grande e o cano não vazar? E eles não fazem isso, eles fazem um corte reto e solda ponta com ponta, tá? Ou, por exemplo, você acha que quem constrói um prédio não iria fazer uma solda mirabolante para ficar mais forte o aço? Não, eles fazem uma solda reta. Então esses vídeos que vocês veem, os caras fazendo um corte mirabolante, tá? Tipo assim, tem maior área de soldagem? Tem, tá? Vai ser mais forte a solda? Pode ser que sim, mas é necessária? Não. Não, porque a própria solda já é mais forte do que o próprio aço. E isso que eu estou falando de um eletrodo 60, tá? Se eu falar de uma MIG ou de um eletrodo 70, esses eletrodos já têm uma dureza muito maior do que o aço 1020. Ou seja, tecnicamente falando, se eu soldar alguma coisa com ele, uma solda bem feita, a solda é mais forte do que o resto do aço, tá? Isso é um detalhe que a gente precisava saber. No nosso canal nós não temos muitos vídeos sobre eletrodo, até porque eu particularmente não uso, é raro, tá? Já usei muito, hoje em dia eu uso mais a MIG, e só que em alguns casos eu já falei que eletrodo é interessante, tá? Mas nós vamos fazer diversos vídeos com soldagem de eletrodo, inclusive com técnicas de soldagem com eletrodo, tá? Eu já vi gente no canal pedindo isso há algum tempo atrás, eu acho que está na hora de trazer isso no canal, tá? Nós vamos fazer review de cada um desses produtos e nós vamos fazer aulinhas de eletrodo, sim, tanto com 6013 como 7018, tá? Esse arame aqui em específico, eu gostei dele por dois motivos. Primeiro, primeira vez que nós vamos ter um tubular com proteção gasosa no canal. Segundo, porque ele é um arame com diâmetro 1.2, não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Só um minutinho. Tá? Tenta dar um zoom aqui, ó. Foi. Por que o fato dele ser 1.2 com proteção gasosa me interessou? Primeiro, a proteção gasosa num tubular é uma coisa que nós não vimos no canal ainda. E segundo, é que eu tenho visto muita gente falando em canais aí, ou de uma máquina, de outra marca, não importa, mas dizendo que as máquinas não entregam o prometido, tá? Inclusive falam isso também da Torque, que são as máquinas que nós usamos aqui. Observe que nós não somos patrocinados, as máquinas são nossas e nós gostamos da máquina e por isso nós temos aqui, tá? Esse arame, ele tem duas coisas de bom. Primeiro, a máquina melhor que eu tenho da Torque aqui, que é a 10200, ela não tem opção de soldar arame tubular com proteção gasosa. Ela tem ou arame sólido ou arame tubular sem gás. Esse é com proteção gasosa. As especificações de soldagem, eu olhei lá, são bem diferentes em termos de tensão, em termos de velocidade de arame, tá? Até porque ele é mais grosso. E a outra questão é que aquelas máquinas só aceitam arame até 1 milímetro. E esse é um 1.2. Então o que vai acontecer? Se nós colocarmos esse arame naquela máquina, ela não é para ser capaz de soldar. Por que não é para ser capaz de soldar? Porque puramente ele já é acima da especificação dela. Na própria caixa vem dizendo que ela pode soldar até 1 milímetro. Então 1.2 ela não é para soldar. Começa por aí. Segundo, na especificação dela não aceita tubular com proteção gasosa. Então tecnicamente falando, ela não solda isso aqui, tá? Isso é o que a própria máquina diz. Eu não soldo isso. Mas ela diz que solda 1 milímetro. 1 milímetro vocês já viram no canal ela soldando e solda muito bem, tá? Então pra mim eu já estou satisfeito dela ser capaz de soldar o que ela promete. Mas nós vamos fazer um vídeo aqui
para botar fogo na máquina. Eu vou botar esse arame aqui, tá? Vou ajustar as configurações dela e ela vai ter que se virar. Ou ela solda, ou ela não solda, ou ela queima, tá? Mas nós vamos enfiar um arame de 1.2 nessa máquina. O que vai dar, nós vamos descobrir junto. Um problema só. Esse arame é feito para usar com gás carbônico. Eu estou sem gás carbônico no momento, tá? Então nós vamos fazer um vídeo usando mix, tá? Como o meu mix não é o mix 7525, ele é o que eu vou usar é um mix 8515. Ele tem argônio demais para esse arame. Esse arame é especificado para gás carbônico puro ou mix 7525. Como ele tem argônio demais, a solda vai dar problema, tá? Eu não sei o que vai acontecer. Ela pode ter porosidade, pode não soldar. Então nós vamos fazer um review dele para valer quando chegar o gás carbônico. Antes disso, nós vamos tacar ele na máquina para ver com o mix mesmo, tá? Porque eu não quero saber se a solda dele vai ficar bonita, se ele soldou bem. Eu quero ver se ela é capaz de soldar 1.2 com proteção gasosa. Entendeu? O primeiro teste com esse arame não é um teste do arame, é um teste da máquina. O próximo teste do arame, sim, com gás carbônico, aí vai ser um teste do arame. Vocês entenderam? Por enquanto eu quero é botar fogo na torta, tá? Depois nós vamos fazer um teste com esse arame. Eu já olhei, as especificações dele são bem diferentes da especificação desse aqui. Então, tecnicamente falando, eu não espero que ela solde, tá? Tô achando que não solda, mas vamos testar. Beleza? Esse vídeo era só isso aqui. Eu queria apresentar o produto da GMW, dizer que eu gostei do atendimento, tá? Foi uma empresa que teve um atendimento excelente. Eu liguei, fui prontamente atendido e mandaram as amostras, tá? Não entenda como patrocínio, porque não é. O que eles fizeram foi mandar amostras para um review. Eu não tô ganhando nada com isso, a não ser a própria amostra, tá? Lógico, tem valor? Tem, é caro. Mas tipo assim, eu só tô ganhando o produto para mostrar no canal. Eu não estou sendo patrocinado financeiramente por eles, tá? Então eu posso dizer aqui o que eu achar do produto. Se for ruim eu vou dizer que é ruim, se for bom eu vou dizer que é bom. É diferente de um canal, por exemplo, patrocinado pela GMW ou por qualquer outra empresa, que vai ser obrigado a falar bem do produto mesmo que seja ruim, tá? No nosso caso nós vamos ser honestos. O produto é bom, é ruim, é ruim. Entenderam a situação? Eu, por exemplo, estou dizendo que eu gostei do atendimento da empresa, porque eu liguei lá, fui atendido, a pessoa me indicou com quem eu deveria falar, entrei em contato com a pessoa me atendeu muito bem, tá? E eu resolvi meu problema e consegui as amostras que eu queria. Ontem, por exemplo, eu estava tentando falar numa empresa aqui do Rio Grande do Sul, não vou dizer o nome da empresa, tá? Nem era para solicitar amostras, eu estava querendo saber sobre algumas peças que eu precisava, bico de contato, coisa parecida. E fui super bem atendido pela telefonista, mas eu tive um problema que para mim é inaceitável, tá? Toda vez que ela transferia a ligação para alguém que eu fosse falar, essa ligação caía, ou ficava muda, ou não era atendida. E eu fiz muitas ligações para conseguir falar uma vez lá, tá? Então, tipo assim, eu acho um saco você depender de falar com uma empresa e não consegue falar com ela, porque ela atende a ligação, mas depois não consegue transferir para ninguém. É problema de telefonia? É problema de telefonia, mas independente é um problema da empresa. Eu acho que empresas grandes têm que ter um atendimento rápido, tá? Quando eu consegui ser atendido por alguém, eu fui muito bem atendido. Então, nesse ponto, eu não vou dizer a empresa é ruim, não. Atenderam muitíssimo bem, tá? Mas até ser atendido foi sofrível. E eu acho que qualquer empresa que se preza tem que ter um sistema de telefonia adequado, tá? Por exemplo, eu não sei se alguém já entrou em contato com a Torque. O atendimento lá é rápido e direto, tá? Não tem enrolação. O GMW, mesma coisa, tá? Pra mim, uma empresa onde eu entro em contato e o atendimento é ruim, já não presta, tá? Não presta no sentido assim, eu não gosto. Não é que a empresa é ruim, eu não gosto. O produto pode ser excelente, mas o atendimento é ruim, tá? E um outro detalhe interessante, uma coisa que eu prezo muito, é um suporte técnico capaz de resolver a tua dúvida e pronto a te atender. Quando eu pego uma empresa onde eu ligo lá para falar com alguém e eu percebo que o técnico que está me atendendo, o suporte está me atendendo, sabe menos do que eu, uma empresa dessa não presta, tá?
E eu vi, e vocês também viram há um tempo atrás, eu postei vídeo no canal mostrando o atendimento de uma grande empresa, onde o atendente só falou porcaria, não falou nada que prestava. Esse tipo de empresa pode ser excelente, pode ter um produto excelente, mas eu não compro. Entendeu? Então, o que eu tô dizendo? Ó, gostei do atendimento. GMW foi pronto a atender, atendeu super bem, mandou o que eu precisava fazer as amostras e nós vamos fazer aqui, tá? E eu gostaria, e eu acho que para vocês também é interessante, é que vocês também prezassem pelo atendimento, independente de que ramo de produto seja, até numa lojinha de esquina. Você ir lá comprar e você é bem atendido, é legal. Agora, você chega ali e tem um péssimo atendimento, você gosta disso? Ou você chega ali e fica sendo enrolado um tempão até ser atendido, é ruim, tá? É esse tipo de coisa. A gente tem que, no Brasil, valorizar o bom atendimento e deixar o mau atendimento de lado, para que as empresas que atendem mal ou que tem problemas de atendimento, que a de ontem me atendeu bem depois que eu fui atendido, tá? Tentem resolver os problemas delas e melhore pra gente. Entendeu? Não vai sair vídeo soldando isso aqui hoje, tá? Hoje nós vamos ter mais pra frente um outro vídeo sobre o nosso canal da parte da MIG, vai sair amanhã, mas nós vamos gravar hoje. E sábado nós vamos ter um vídeo soldando esse monstro aqui, tá? E vamos ver se vai sair fumaça da Torque. Beleza? Por enquanto é só isso, pessoal, e até mais.